daquilo que aconteceu em Brasília, e boa parte dos fatos ocorreram em Brasília, o governador dizendo, olha, tem uma reunião para fazer na Secretaria do Ministério da Fazenda. Grava um vídeo dizendo que descobriu que o ato era político, mas que ia participar de uma maneira X ou Y. Acho que muito claramente, talvez alguns de nós aqui na mesa discordemos. Eu acho pouco provável. Mas o governador Romeu Zema se saiu, de maneira geral, numa atrapalhada no final das contas, não? Pois é, Ibrahim, eu acredito muito assim, quando a gente analisa do tom político, na articulação política, sim, a visão é totalmente essa quando a gente fala que o governador depende do governo federal, justamente para tratar sobre uma dívida bilionária do Estado com a União, que já está em 160 bilhões, não vai parar de crescer, né? Então, até que tenha todo esse trâmite sobre um plano B do regime de recuperação fiscal, até chegar aí essa resposta, se precisar de uma nova prorrogação, o governador vai precisar do STF, então vai ser um tema que vai ser discutido no plenário do STF, então assim, falar que o ato é político e depois gravar um vídeo em frente ao Ministério da Fazenda, que ele encontrar com o secretário do Tesouro Nacional, sendo que todos os atores políticos que têm o poder na caneta estavam lá no Congresso Nacional, que aí a gente pode falar do presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, que a gente pode falar do próprio Fernando Haddad, que a gente pode falar de Rodrigo Pacheco também. Então é até um pouco, como eu posso dizer, contraditório, né? Porque se você quer resolver e se você quer conversar, eu acredito que você tem que ir até onde essas pessoas estejam. E essas pessoas estavam no Congresso Nacional naquele dia, e estava todo mundo naquele momento ali. Então eu acredito que o governador sim poderia ter buscado um diálogo ali, e se ele considerar o ato político ou coisa do tipo, que depois explicasse, olha, eu vim aqui, mas achei o ato político. Então, de novo, aquele vídeo de 50 segundos dele foi totalmente para um eleitorado, para a bolha, para as pessoas com quem ele conversa, ou melhor, com quem ele quer conversar. E que mostra também uma certa falta de apreço realmente com quem tem o poder na caneta para poder decidir. Porque não importa se vai ser do PT, se vai ser de outro partido, de fato, o governo hoje é do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o governador vai precisar conversar com o Luiz Inácio Lula da Silva ou com seus ministros. A gente pode falar, mas é uma questão técnica política. Sim, são técnicos do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Então, assim, foi muito mais, eu acredito, que um jogo de cena no sentido para falar com o eleitorado e com os apoiadores do que, de fato, para resolver alguma coisa. Porque a gente sabe também que o Haddad está de férias, por exemplo. Então, não vai sair uma decisão, algo do tipo, por agora. E até puxando pelo que vocês falaram, né, sobre como a oposição agiu no dia 8 e continuou do mesmo jeito, conversando ali para a bolha, conversando. E quando eu falo bolha, é bolha da oposição, bolha de quem está no governo, porque hoje tem uma discussão enorme também sobre essas questões do algoritmos, né, que eles te entregam aí coisas que você mais procura, enfim. Então, assim, o que a gente viu ali da oposição também foram os deputados de oposição e senadores mais ferranhos falando justamente do dia 8 de janeiro, que haviam infiltrados ali naqueles atos e foram eles que destruíram, e que houve omissão do governo federal por parte de Flávio Dino, né, que vai assumir o STF em fevereiro. Então, se passa muito mais criar conteúdo para quem já te segue, para quem já está ali com você, do que de fato uma discussão nova. O governador Romeu Zema, na minha avaliação, não veio aqui para abrir diálogo, para tentar construir uma solução para a dívida de Minas, senão ele teria procurado quem realmente decide sobre isso. E aí complicou mais ainda a situação dele com o Lula, com o Pacheco, que já era ruim, porque assim, primeiro ele disse que não, primeiro tinha coisa que ele não ia, aí depois vou. Aí depois, não vou mais não. Então também fica assim, eu acho que o mínimo de... perde-se uma elegância, né, em todo esse processo, e gestos, como a gente sabe, na política são importantes, e querendo ou não, ele pode falar para o eleitorado, mas vai decidir quem que decide, né? Eu acho aqui. Que tem, e eu vi esse eco sendo feito em uma parte das redes sociais, mas também com pelo menos 2 pessoas que eu conversei, que é uma avaliação de que a imagem do governador, para quem não é de Minas Gerais, não conhece o dia a dia, passou uma imagem de alguém que não é firme na sua decisão. Porque titubeou entre vou, não vou, participo, não participo. E a mensagem, descobri que era um ato político estando em Brasília,
não pegou bem entre um eleitorado que não o conhece detidamente, no dia a dia, nas conversas, como a gente que acompanha a agenda do governador, que acompanha o dia a dia do governador. Então eu acho que esse é um ponto negativo para o governador Romeu Zema. Acho que do ponto de vista da mensagem direcionada para agradar a sua própria base, como mencionou a Fran, eu acho que sim. É uma base que ele agrada, mas há que se lembrar. A base que o elegeu não é única e exclusivamente uma base captada apenas do ex-presidente Jair Bolsonaro. Há outros eleitores em Minas Gerais que também elegeram o governador de Minas Gerais e que daqui a pouco votam nas eleições municipais e que em 2026 votam para suceder o governador de Minas Gerais em outro campo. E acho que, para além disso, o governador que pretende se posicionar se como uma terceira via ou como um espólio do ex-presidente Jair Bolsonaro, também não se colocou exatamente em nenhum desses campos. E aí faz essa menção para a terceira via para dizer, depois a terceira via brasileira diz assim, nossa, mas nós não temos espaço. Depois que aparece com 2, 3% de votos e diz assim, gente, mas tem 3% para a terceira via que não quer não nenhum, não nem outro. Eu acho que o ato de 8 de janeiro foi uma data perdida por quem se apresenta como terceira via para chegar naquele espaço, se apresentar politicamente e dizer eu não concordo com as ideias do governo do PT, eu não concordo com as ideias do governo Lula, eu não compactuo com as políticas públicas levadas à frente por esse governo, mas estou aqui como um representante dos governadores ou da terceira via ou de um projeto político alternativo, mas que respeita o que está sendo dito aqui. Acho que esse recado, talvez, diria para um eleitor de centro ou um eleitor que sempre fica ali à margem da ideia de ter ou Lula ou Bolsonaro, ou Aécio ou Dilma, ou sempre a ideia de que são dois candidatos em potencial, ninguém da terceira via se apresentou. Ninguém se colocou para ser este candidato. Não foi Romeu Zema, não foi Eduardo Leite, não foi nenhum desses nomes que se apresentou pública e politicamente para, digamos, matar no peito essa ideia e dizer eu sou a terceira via, discordando do governo, mas aqui respeitando as instituições. E acho que aí é uma oportunidade dessas somadas a outras, que fazem com que a terceira via brasileira sempre caia no mesmo lugar. Falta, sabe o quê? Voto. Porque não conversa com o eleitor, não dialoga com as demandas e com as necessidades do eleitor, entendendo as fragilidades dos dois campos, da esquerda e da direita, ou do PT, do PL, ou do bolsonarismo e do lulismo. Falta tato político, me parece, para entender como é que se aproveita de momentos como esse. E eu acho, Brian, assim, complementando essa questão do Zema, o que ficou, assim, para mim, eu penso assim, tem essa questão que a Fran levantou em relação à dívida de Minas, né, que seria um momento ali, talvez, de se aproximar mais do governo federal institucionalmente, de estar ali, independentemente, né, das ideologias de cada um. Ficou esse recado, talvez, para o público dele ligado ao presidente Jair Bolsonaro, desistir de ir, não vou, mas eu acho, assim, independentemente de qualquer coisa, o que ficou ruim para ele foi essa indecisão, assim, como você bem usou o termo atrapalhada, porque assim, a gente, né, tinha a expectativa de que ele não iria porque estaria de férias. Aí de manhã o governo solta uma notícia de que o Zema está indo, surpreende, inclusive até pessoas, né, de Brasília que não imaginavam que contaria com isso. Aí o governador está lá em Brasília, né, está junto lá com o governo federal, segundo ele, tentando negociar a questão da dívida, e aí decide de última hora não ir. Fica aquela sensação, assim, de uma indecisão, de uma pressão que ele teria sofrido, poderia ter sido, né, nos bastidores dizem que teria sido o Partido Novo que teria agido ali para tentar segurar a ida dele, ou será que ele teria sofrido uma pressão de outros governadores que também não apoiam o presidente Lula e não foram? Então, assim, a imagem ruim que eu acho que ficou para ele foi mais, assim, independentemente dele não ir ou não, dessa mudança em cima da hora e de dizer que foi informado de um ato político. Se ele considera um ato político, ele já deveria saber disso antes, sabe? Ficou uma coisa meio assim, né, uma justificativa ruim, eu acho. Acho que assim, no saldo final, o governador, talvez para uma boa parte do seu eleitorado, ou do grupo do Partido Novo ali que defendeu a não presença dele, talvez tenha dito, olha, para o nosso eleitorado está tudo bem. Mas acho que pensando para uma candidatura eventual em 2026, nacional, que se propõe a ampliar o seu eleitor, porque é só assim que consegue ganhar uma presidência da República, eu acho que faltou dialogar com o resto do eleitorado inteirinho do país ao ir da maneira assodada e repito, atrapalhada, como foi com o governador Romeu Zema, acho que neste caso.